Bom dia, dois. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma EBD. Bom, pessoal, como eu havia falado na semana passada, essa aula, ela vai ser a terceira parte, né, da série que nós... A série assim, né, as três partes do tema Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus, né? Que é as formas que a Bíblia nos traz, né, a vida, né? E aí nós já falamos de duas, né? A primeira é que a vida na Terra, né? A vida na Terra é um teste. A segunda é que a vida na Terra é uma incumbência de confiança. E hoje nós vamos conversar, né? Vamos falar sobre a terceira parte, né? Que é a forma como a Bíblia nos traz a vida na Terra, que é a vida na Terra como uma atribuição temporária. Então, se você não assistiu as outras duas aulas, volte lá no nosso canal no YouTube, né? Acesse por aqui e vá até lá para assistir essas duas aulas. Eu procurei fazê-las bem mais curtas do que, né? Assim, mais curta possível, assim. Então, elas estão de 20 a 23, 24 minutos no máximo, pelo que eu me lembro. E, enfim, a intenção era essa, deixar a aula mais curta para não ficar, para ser algo mais proveitoso, né? E não tão cansativo, né? Com toda essa questão que a gente tá vivendo, né? Ficar o tempo todo nas redes é algo complicado, assim, né? A gente fica cansado, né? Mas, graças a Deus, nós estamos tendo essa oportunidade de ter esse veículo também como uma forma de permanecermos com as nossas atividades, né? Bom, sem mais delongas, né? Vamos começar com o seguinte, entender o tema, né? O nosso tema é: a vida na Terra é uma atribuição temporária. Paloma, o que é atribuição? Gente, atribuição é algo que é, é uma responsabilidade, é algo, uma função, né, que é colocada nas suas mãos, é algo que é colocado para você. Então, se a nossa vida na Terra é uma atribuição temporária, então Deus nos deu essa vida aqui na Terra de uma forma temporária, né? Não quer dizer que a gente só vai viver aqui e depois acabou, mas que essa parte, né? Essa parte da nossa história aqui na Terra é temporária, mas depois nós vamos ter toda a eternidade e aí nós vamos conversar também sobre isso. Bom, a Bíblia, ela nos ensina sobre a natureza dessa vida aqui na Terra, que é uma vida breve e transitória, né? Ela caracteriza, ela descreve dessa forma. E aí eu trouxe alguns versículos que denominam, que trazem referência à vida, tipo, por exemplo, utilizam ilustrações de acordo com essa característica da vida, né? Dela ser breve, dela ser rápida, dela ser transitória. Primeiro versículo que eu quero abrir com vocês, então se você não pegou sua Bíblia, nem o seu caderninho de anotação, pausa esse vídeo, vai lá pegar e volta aqui, beleza? Vamos lá, Jó 8, versículo 9, que diz o seguinte: Pois nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como uma sombra. Então, nesse versículo, ele traz a ideia de que a vida, ela é uma sombra, né? Algo passageiro. Lá no Salmos 39, do 4 ao 6, diz o seguinte: Senhor, mostre-me o fim da minha vida e o tempo que me resta aqui na terra. Mostre-me como a vida é curta e me faça conhecer a minha fragilidade, que é a minha vida aos seus olhos. Tem apenas alguns momentos de duração. A minha vida é como nada diante do Senhor. Na verdade, o homem não passa de um sopro. Ele é uma simples sombra que passa num instante. Não adianta ele se inquietar. Por mais rico e poderoso que seja o homem, por mais rico e poderoso que seja o homem, a sua riqueza não passa de um breve vazio. Ele se esforça e ajunta riquezas para outro desfrutar dela. Bom, aí nesse versículo a gente vê que a vida é descrita como um sopro, né? Ele também traz a ideia de sombra e diz assim: ele é uma simples sombra que
é uma simples sombra que passa no instante. Também traz essa ideia da sombra, mas traz também essa ideia do sopro, algo rápido, né? Outro versículo está lá em Tiago 4, né, no Novo Testamento, Tiago 4, versículo 14, que diz: como é que sabem o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer, que aparece por um pouco de tempo agora, mas logo desaparece. Então é algo passageiro também, né? É algo transitório. Bom, então nesses 3 versículos a gente observa essa característica transitória da vida, né? E o que a gente também pode aprender com isso? Que aqui na Terra, essa vida aqui na Terra, né? A Terra e tudo que existe nela, assim, os valores e tudo mais, não define, é passageiro, perdão. Tudo isso que envolve a Terra aqui na nossa vida, né? Aqui na Terra, no mundo, né? É passageiro. E aqui não é o nosso lar permanente. A Bíblia também traz essa ideia. Que nós somos estrangeiros, que nós somos visitantes, que nós estamos aqui de passagem. E aí eu trouxe 2 versículos que dizem, né, que falam sobre isso. Um tá lá no Salmo 119, 19, que diz: estou apenas de passagem aqui na terra. Sou um viajante e preciso dos seus mandamentos para me orientar. Não os esconda de mim. Né? Então, ele se denomina um viajante na terra. Outro versículo é lá 1 Pedro 1,17, que diz o seguinte: se vocês chamam a Deus de Pai, né, é uma parte do versículo, tá, gente? Não é o versículo inteiro. Se vocês chamam a Deus de Pai, levem a vida como residentes temporários na terra, né? Ou seja, vamos viver, né, no temor do Senhor, respeitando o Senhor, buscando obedecê-lo, amá-lo, servi-lo durante a nossa passagem aqui, né, durante a nossa trajetória aqui na Terra. Então, outra coisa que a gente pode aprender é que a gente não pode ficar apegado às coisas daqui, coisas materiais, coisas que são passageiras, que não vão ser significantes pra gente durante a eternidade. E aí, com isso, a gente pode definir que para vivermos melhor, nós temos que conhecer 2 verdades. A primeira é: em comparação com a eternidade, a vida é extremamente breve. Então, se nós compararmos a eternidade com o tempo de vida que nós temos aqui na Terra, a eternidade é muito maior em relação ao tempo de vida que nós temos aqui. Mesmo que nós vivamos 100 anos, ou enfim, nós sejamos os seres mais velhos, os idosos mais velhos do planeta, né, que vai até 120, enfim, né, quebremos esse recorde, a eternidade vai continuar sendo muito maior e continuar valendo muito mais a pena se nós fazermos as escolhas certas do que basearmos tudo que a gente tem, toda a nossa história aqui, fazermos tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, nesse breve tempo, e condenar toda a nossa eternidade de uma forma, né, num lugar ruim. Ai, tô passando as motos aqui, não sei se vai dar pra ouvir no vídeo. Bom, a segunda verdade é que a Terra é apenas uma residência temporária. Então nós temos que estabelecer na nossa cabeça que a Terra, ela não é algo definitivo na nossa história. Ela é algo temporário. Se nós somos filhos de Deus, se nós entregamos a nossa vida a Cristo, aí nós não precisamos ficar dependentes dos valores, das ideias do mundo, do que o mundo pensa da gente, dos títulos que o mundo pode nos conceder. Nós não precisamos ficar obcecados por isso, porque a nossa vida não gira em torno disso, a nossa vida gira em torno de Cristo, né? Se nós somos cristãos, nós somos imitadores de Cristo. Então nós temos que ter essa imagem que se nós queremos morar no céu, queremos ir para o céu, a nossa cidadania é o céu. Somos como filhos de Deus e devemos pensar sobre a vida de maneira diferente daqueles que não são cristãos. No versículo de Filipenses 3,19, na passagem Filipenses 3,19 diz o seguinte: o futuro deles é a perdição eterna, pois seu Deus é o apetite. Eles têm orgulho daquilo que deveria envergonhá-los, e tudo em que pensam
é nesta vida, aqui na terra. Mas a nossa pátria está no céu, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aguardando esperançosos a sua volta. Nossa identidade está na eternidade. Então, as pessoas que não conhecem a Cristo, tudo na vida delas, tudo para elas é essa vida. Para elas só tem essa vida. Então, as coisas que vêm depois dessa vida, para elas não tem significado. Então, para elas, o aqui e agora é o mais importante. Então, elas precisam suprir todas as necessidades, precisam estar satisfeitas em tudo, tem uma necessidade enorme disso, né? Elas não conhecem que a verdade, o caminho, a vida, né, que é Cristo, que é Jesus Cristo, então elas baseiam a vida delas em valores temporários, elas baseiam não só os valores, mas o estilo de vida delas é baseado nessa ideia de eu preciso fazer isso agora porque o amanhã é incerto e aí depois tudo acaba, então eu preciso aproveitar da melhor forma que eu posso hoje. Mas esse aproveitar melhor não é o melhor, se nós levarmos em conta os valores que permanecem, os valores eternos. São valores baseados na carne, são valores baseados no pecado, né? Que são baseados somente nos interesses individuais, né? Então nós precisamos tomar cuidado, porque há um perigo, né? Porque nós vivemos aqui, né, nesse período de vida aqui na Terra, e a gente acaba adotando alguns costumes, valores, né, estilos de vidas que não condizem com aquilo que Deus não gostaria que nós, né, vivêssemos. Não é que nós devemos viver, sabe, totalmente isolados. Até porque nós precisamos desse contato para cumprir nossa missão, né? Nós precisamos pregar a palavra de Deus a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós precisamos ter o contato, mas nós precisamos ter a influência e não os influenciados. Então, às vezes a gente acaba passando tempo na nossa vida e a gente acaba baseando a nossa vida em valores errados, né? Pelo dia a dia, pela rotina, né? Ou até pelo entretenimento, pelo tudo isso que tem na nossa vida hoje em dia, né? Que a nossa vida hoje em dia é muito mais fácil. E no mundo hoje nós temos muito mais atrativos de diversas formas. Então, a gente acaba negociando muitas vezes a nossa fé, os nossos princípios. Isso desagrada a Deus, né? Então, e acaba interferindo também no nosso testemunho como cristãos aqui na Terra, né? Acabamos perdendo a nossa influência nas pessoas e acabamos, como eu falei, sendo influenciados. E esse flerte, né? Ficar brincando com a tentação pra ver se, né? Ficar andando, né, na beira, assim, né? E não ficar se prevenindo e acertar o caminho, né? Ficar nesse... Eu acho que eu não tô conseguindo me expressar direito, mas assim... tem o caminho certo para nós seguirmos, né? Os valores certos, né? E aí no mundo, nós temos muitas coisas que são mais atrativas, são mais fáceis, né? São mais aceitas. Então a gente prefere ficar nessa de tentar ser aceito por todos, mesmo que isso signifique desobedecer aquilo que Deus ordena na palavra dele, ou que ele deseja que você faça, acaba sendo uma traição, né, ao Senhor. Tanto que lá em Tiago 4,4 diz: gente infiel, vocês não percebem que o envolvimento com os prazeres pecaminosos deste mundo torna vocês inimigos de Deus? Eu volto a dizer que se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês também se tornam inimigos de Deus. Ah, Paulo, mas como que eu vou saber o que eu posso não fazer? A palavra de Deus nos traz que nós, por exemplo, não devemos roubar, mentir, nós devemos ficar longe da aparência do mal, né? Devemos tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que, eu tô bem, né? Eu tô super, assim, super obediente a Deus, tô lendo a Bíblia todo dia, sabe? Tô super alinhada, tô de pé. Só que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que vigiar sempre pra não cair, né?
E outra coisa, a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 2:20, que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós somos representantes de Cristo aqui na Terra, nós somos imitadores dele, nós refletimos a luz dele, né? Nós buscamos ser parecidos com ele, né? Buscamos impactar as pessoas por essa semelhança, por essa diferença, buscamos ser diferentes do mundo, ser o sal da terra. Então nós não podemos agir da mesma forma para tentarmos ser aceitos ou para vivermos da mesma forma que o pessoal que não conhece a Cristo vive. Pelo contrário, nós precisamos ser diferentes, né? Porque sendo cristãos nós sabemos que essa vida é temporária e o que realmente importa é o que vai vir depois, né? Por isso nós baseamos nessa vida no padrão de Deus, porque Deus nos criou, Ele sabe o propósito, Ele tem um propósito para cada um de nós. Então nós precisamos estabelecer na nossa vida que não é o propósito da nossa vida não é só não é principalmente atingir a felicidade. Tipo, essa ideia de vamos atrás da felicidade, precisamos ser felizes, precisamos cumprir todos os nossos desejos. Claro, Deus é bom, Ele pode sim fazer que a sua vida tenha muitos momentos felizes, né? Pode sim te dar muitas coisas que você deseja, porém não é essa a coisa principal da sua vida. Você não tem que basear a sua vida nessa necessidade de ser feliz, mas sim de entregar a Deus esses desejos, esses sonhos, e que Ele faça a vontade dele, porque Ele sabe de todas as coisas. Porque muitas vezes nós nos frustramos por achar que Deus não quer nos dar certas coisas, que muitas vezes não é nem pro nosso bem, é aquilo que a gente quer, mas a gente tem a intenção errada. Deus sabe que isso não vai fazer bem pra gente. Então, nós temos que estabelecer na nossa vida essas três partes dessa lição, né, de enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Que a vida é um teste, que a vida é uma incumbência de confiança e que a vida na Terra é temporária. Nós precisamos nos desencantar com esses atrativos, com essas distrações. Por que distrações? Porque nós temos uma missão aqui. E quanto mais tempo nós gastamos com as coisas do mundo, focamos nossa vida nisso, nós deixamos de fazer a parte primordial. Por isso que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para a glória de Deus. Nós temos que buscar fazer com propósito. Nós temos que vigiar para ver se isso não vai atrapalhar no nosso propósito com Deus, na nossa vida, nosso relacionamento com o Senhor, né? Então, lá em 1 Coríntios 7:31, Paulo diz, né, que os que tratam de coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, porque o mundo em sua forma atual, bem depressa se acabará. Nós precisamos agir, por exemplo, nós temos que tratar das coisas deste mundo, mas nós precisamos agir como se não tratássemos, ou seja, como se isso não fosse o nosso foco. Nós temos outro foco. Então a gente tem que começar a olhar com mais afinco para o foco que é nos aproximarmos de Deus, buscarmos ao Senhor e termos as nossas demais necessidades supridas e principalmente cumprir o propósito dele na nossa vida e buscar isso, né? Não só os seus interesses, mas principalmente os interesses de Deus. Porque se você é cristão, você sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E isso não é só palavras jogadas, mas são palavras com um significado muito presente na nossa vida, né? A vontade de Deus é boa, Ele quer o seu bem, é perfeita, Deus não erra, Ele faz tudo porque Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares. É boa, perfeita e é agradável. Isso vai fazer bem pra você, mesmo que num primeiro instante isso não pareça assim, fazer sentido, não tenha nenhum significado, mas foque na palavra de Deus, foque que Ele é bom, que mesmo que você não entenda agora, mais à frente você vai entender. E outra coisa, por nós sermos
viajantes, né? Por esse não ser o nosso lar permanente, aqui nós vamos sofrer rejeições, nós vamos ter aflições, dificuldades, porque essa não é a nossa casa. Aqui não é o nosso lar, aqui não é o final da nossa história. E nós não vamos nos sentir plenamente satisfeitos aqui, sabe? Nós vamos ter momentos de aflições, né? Porque nós fomos criados para algo maior e melhor, né? Os nossos descontentamentos e desgostos, eles vão acabar acontecendo, porque isso vai nos servir como lembrete que nossa pátria, né? Que nosso lar não é aqui, e que nós precisamos viver de acordo com os valores eternos. Lembra que eu falei na outra aula que a mais simples a tarefa que você faz aqui, a mais complexa, isso tem consequências para a eternidade. Nós precisamos viver de acordo com esses valores eternos, que é o padrão de Deus, que é a vontade de Deus, que está na palavra dele, e não pelos valores temporários, né? Da mentira, do orgulho, da idolatria, do individualismo, né? De eu só pensar em mim mesmo e esquecer os outros. Sabe, que a gente precisa focar nas coisas que permanecem, que é o amor, a paciência, a mansidão, a justiça, sabe, valores que, gente, eu acho que eu falei errado, amor, a justiça, a fé, são coisas que permanecem, né, então vamos focar naquilo que realmente vai nos edificar e vai nos trazer para mais perto do Senhor. E lá em 2 Coríntios 4:18 fala o seguinte: portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. O que nós estamos olhando aqui, coisas materiais, sabe, aquilo que um homem criou, isso não vai durar para sempre. Mas aquilo que faz parte do plano de Deus, aquilo que vai permanecer, aquilo que os nossos olhos ainda não podem ver, é isso que vai durar eternamente, né? Aquilo que nós... Por que para sermos salvos nós temos que ter fé? Porque nós precisamos acreditar naquilo que nós não vemos, né? Nós precisamos acreditar crer de todo o nosso coração que Cristo morreu por nós. E nós não vemos isso, mas nós sabemos pela palavra de Deus que é viva e foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos confiar em Deus, né? E deixa eu só ler a primeira parte desse versículo. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Vamos olhar para o que vai vir depois. Vamos olhar para aquilo que nós não estamos vendo. Vamos olhar para aquilo que realmente importa, né? Não deposite os seus esforços apenas nas suas conquistas, apenas nas questões materiais, né? Nas conquistas materiais, mas tenha em mente que Deus, ele está mais interessado no seu caráter do que... O livro traz essa frase, né? Que Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto material. Porque ele sabe que é o seu caráter que no final vai importar e é o seu caráter que vai fazer você viver as coisas que ele tem pra você na eternidade. Então seja fiel ao Senhor e não se apegue às coisas temporárias deste mundo, né? As coisas materiais, sabe? Não gire a sua vida em torno disso. Claro que a gente não pode ser negligente, né? E que a gente sabe que o dinheiro aqui na Terra, ele tem um papel importante, mas ele não é aquilo que realmente importa. O que realmente importa é aquilo que nós estamos fazendo com ele e aquilo que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu, que foi o que a gente aprendeu na aula passada. E outra coisa, Jesus nos prometeu uma vida abundante. Ele disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Lá em João 10:10 diz isso. Então o que a gente tem que prestar atenção aqui? Essa vida em abundância não é abundância financeira, mas é uma vida completa.
é a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Ele veio para nos trazer a salvação, né? Então, ele não veio para nos trazer um sucesso, conquistas. Ele veio para nos trazer a vida eterna, algo que não vai, algo que é infinito, é eterno, né? Vai muito além. Talvez aos nossos olhos agora, né, aquilo que a gente pode ver, que é o que a gente falou antes, aquilo que a gente pode ver atualmente, isso não seja meio estranho para nós visualizarmos, né? Mas nós precisamos olhar para aquilo que nós não podemos ver atualmente, que é o que é eterno. Nós precisamos focar naquilo que é eterno, porque é isso que vai fazer real diferença na nossa vida, né? Então, o seu tempo aqui na Terra não é toda a sua história. Lembre-se que quando as coisas ficarem difíceis, que quando você estiver cheio de dúvidas, quando você ficar pensando que será que o esforço para servir a Deus, para permanecer com Jesus, sabe? Se para viver para Jesus vale todo esse esforço, lembre-se que você não está na sua casa, que você ainda não chegou na sua casa, que você ainda não chegou no seu lar e que o único caminho, a única verdade e o único opa, gente, e o único lugar onde nós podemos encontrar a vida é em Jesus. E é naquilo que ele nos trouxe com sua vida aqui na Terra, que está descrito na Bíblia, né? Então, que nós possamos crer, confiar somente nele, possamos permanecer, que possamos dar bons frutos, que possamos ser fiéis, possamos obedecer, possamos ser persistentes até o fim, para que então possamos receber a coroa da vida, né? Com isso eu quero terminar a nossa aula, já tá um pouco extensa, né? Deu 27 minutos. Lá em Apocalipse 2:10, que diz o seguinte: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém, pessoal? Vamos olhar a vida aqui na Terra como algo temporário, mas que em Jesus vamos ter uma eternidade repleta de vida abundante. Amém? E é isso, nossa série terminou nesse vídeo. E na semana que vem vamos ter um novo tema, né? Um novo tema, se Deus quiser. Espero vocês para a próxima aula. E fiquem com Deus, que Deus os abençoe, os proteja. Não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o nosso canal. Não, se inscrever, não é seguir, é se inscrever. Comentar aqui se você tem alguma dica, alguma dúvida, alguma sugestão. Bom, fiquem com Deus e a paz do Senhor.